Tema da aula de hoje: críticas de David Hume à religião, à filosofia moral, à filosofia da natureza e também crítica à própria ciência. Pessoal, para começar a entendermos Hume, a gente tem que se atentar primeiramente que ele era um filósofo escocês ateu que viveu ali no século XVIII, século das grandes contradições com a filosofia medieval. Sendo contraditório com a filosofia medieval, a gente vai entender que vai existir ali uma crítica à religiosidade. Mesmo aqueles filósofos que vão defender a religião, eles vão defender de forma mais crítica, criticando alguns pontos, falando, como Voltaire falava, da liberdade religiosa. Então, mesmo dentro daqueles que estão na igreja, mesmo aqueles que são iluminados através de uma filosofia mais transcendental, a gente vai perceber também que existe a crítica. Hume, sendo ateu, a sua crítica ela vai ser um pouco mais ferrenha, principalmente as questões religiosas. Hume vai entender que a religião ela constrói dogmas, e esses dogmas, essas verdades são tidas como verdades eternas, como verdades dadas por Deus. E Hume não acredita nessas verdades dadas por Deus. Hume acreditava que as verdades elas são construções sociais, ou seja, a gente aprende a partir da experiência com o mundo. Toda a nossa construção de conhecimento, ela vai se dar a partir das nossas experiências. Logo, essa construção religiosa, de moral eterna, de moral transcendental, de existência de Deus, essa construção para ele é uma construção falsa, porque ela não é dada através daquilo que a gente pode conhecer. Acreditando que só se conhecemos a partir da experiência, então não tem como conhecermos a Deus ou como termos verdades eternas. Outra crítica que ele vai fazer à religião também é a questão das brigas, das contendas, das guerras que ele dizia que as religiões traziam. Então ele não entendia que é o próprio homem que constrói guerras, que cria guerras e que arruma motivo para essas guerras, mas ele vai colocar tudo na conta da religião, a questão das brigas, das contendas, tirando daí a natureza do próprio ser humano, que muitas das vezes a gente percebe hoje que independente da religião, existe no homem, sim, não em todos, mas em alguns homens, o espírito de briga, o espírito de guerra. A gente percebe aí os países, que estão constantemente em guerras, ou por motivos religiosos, ou por motivos de poder, ou por motivos financeiros, econômicos, etc. Então o homem está sempre vivendo em guerra, está sempre vivendo em luta. Mas Hume entendia que a religião, ela acentuava essa guerra. Eu penso que é apenas mais um motivo ou mais uma desculpa para o homem exercer a sua própria natureza. Então, Hume vai entender que dentro da religião existem aí essas coisas que não estão corretas, que trazem discórdia. Somando-se a isso, ele vai falar também da questão da filosofia moral. Quando a gente pensa a moral, entendendo a moral pelas questões religiosas, a gente vai entender uma moral transcendental. O que é uma moral transcendental? É uma moral que, de certa forma, já vem pronta. Ou seja, eu vou nascer e já existe uma moral pronta que vem de um Deus eterno, de um Deus divino. Ou posso entender também que essa moral já nasce comigo, que essa moral já é natural, que eu já tenho esse senso moral dentro de mim. Tem um livro chamado Crítica da Razão Prática, que é onde um filósofo que vem após Hume vai fazer uma crítica à razão prática, ou seja, para Kant, para Immanuel Kant, nesse livro, o que ele vai colocar? Que a moral ela é universal. Ou seja, a gente nasce já com uma moral, falando resumidamente. O Hume vai entender ao contrário. A moral, ela é construída socialmente. A moral, ela é construída por meio das nossas experiências. Porque
Relembrando que, segundo Hume, todo conhecimento é experiência. Ele faz parte de uma escola chamada empirismo. Então, o empirismo vai entender que todo conhecimento se dá pela experiência. Em relação à ciência da natureza, né, aos filósofos da sua época, aos seus contemporâneos, ou aqueles que vieram um pouquinho antes dele, Hume vai entender que a filosofia da natureza ela também tem os seus erros. Vamos pegar, por exemplo, John Locke. O John Locke acreditava também no empirismo, era um filósofo empírico, e entendia que todo conhecimento também se dava por meio das nossas experiências, por meio dos nossos 5 sentidos, e por esses 5 sentidos nós absorvemos tudo o que está fora, tudo o que é experiência, e por meio da nossa reflexão, a gente obtém conhecimento. Só que John Locke entendia que esses conhecimentos, eles são conhecimentos de fato. A partir do momento que eu tomo contato com o mundo, eu tenho experiência e esse conhecimento, ele é um conhecimento verdadeiro. O Hume, ele vai negar esse conhecimento verdadeiro. Ele vai entender que nós aprendemos sim por meio das experiências, né? Ele é um filósofo empírico, mas ele não vai ter essa crença de que realmente esse conhecimento a gente pode tomar como verdade absoluta. Em relação à ciência, Hume também vai ser crítico de certa forma, porque ele vai falar ali, vai estar colocando como exemplo de uma boa ciência a ciência de Newton, ou seja, a física, né, onde você pode fazer experiências, onde você pode medir, onde você pode, a partir daí, a partir da matemática, criar leis, né, para explicar aqueles fenômenos. Agora, quando se trata do comportamento humano, Hume vai dizer, não tem como você criar leis, né, para comportamentos humanos, porque as experiências com os humanos nem sempre vão dar o mesmo resultado. Você tem uma causa, mas nem sempre aquele efeito vai se dar em todas as culturas, por exemplo, em todas as pessoas, em todas as sociedades. Então tem que ser um estudo muito mais voltado para as áreas sociais. É o que a gente pode chamar hoje de sociologia, né? Quando a gente estuda os fenômenos sociais, quando a gente estuda a sociedade, quando a gente estuda o comportamento da sociedade. Então, esses comportamentos, eles também não podem ser medidos e ser dados como dogmas absolutos. A partir daí, ele vai falar sobre hábitos. O que são hábitos? É aquilo que a gente acostuma, né? Porque a gente vivencia por meio das nossas experiências com a questão da causa e do efeito. Como a gente vivencia causa e efeito de um fenômeno qualquer, a gente acredita que aquilo é uma verdade, então a gente toma aquela verdade como um hábito. Eu estou habituada a pensar dessa forma. Não quer dizer que sempre uma causa vai ter o mesmo efeito. Exemplo do peru de Natal, que é alimentado todos os dias às 9 horas da manhã. Então você pensa, todos os dias o peru vai ser alimentado, né? Pode criar uma falsa consciência no peru que será alimentado todos os dias às 9 da manhã. Mas, se ele está ali no dia 24 de dezembro, no próximo dia ou à noite, ele será ceia de Natal. Então, percebam que já quebrou a cadeia aí de causa e efeito. Então, mesmo dentro da ciência, a gente não pode ser tão dogmático. A gente deve sim entender que as experiências que nós temos com o mundo é o que mais nos traz conhecimento, mas mesmo esses conhecimentos dados pela ciência, eles não podem ser vistos de uma maneira tão dogmática. Pessoal, percebam que a gente tem aí filósofos cristãos, que a gente tem filósofos ateus, então nós temos filósofos de vários pensamentos e de várias correntes. Nós não devemos pegar uma corrente de pensamento e já começar a pensar igual o filósofo. É bom a gente sempre olhar o todos, os vários pensamentos dos filósofos, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal. Beijo, fiquem com Deus.